miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my. Ilustríssimos senhores, autoridades e personalidades do setor de seguro no Brasil, caríssimos colegas corretores, essa diretoria fantástica que promove esses eventos maravilhosos. E aí eu destaco aqui a presença muito gentil do novo presidente do CBG do Rio de Janeiro, Marcelo Holanda. Por favor, Marcelo. E o seu diretor social, Marcos Salgado. Por favor, Marquinhos. Gostaria também de ressaltar a presença ilustre, representando o nosso presidente do SINDICEG, Augusto Matos, do senhor Luiz Carlos Ferreira. Neste ato aqui representa o SINDICEG Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Também destacar a presença da nossa querida presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, Maria Filomena Magalhães Branquinho, para quem não conhece a FEROL, que prestigia os nossos eventos, assim como o SINDICEG e a Escola Nacional de Seguros, representada pela Ângela Leopoldino. Por favor, Ângela. Queria dizer que sem esses parceiros seria impossível esse trabalho. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores presentes, bom dia. Com muita alegria, agradeço a presença dos senhores Carlos Eduardo Sarcovas e Newton Molina. O Carlos Eduardo Sarcovas, jovem executivo da Bradesco Seguros, Bradesco Vida e Previdência, que gentilmente veio nos dar uma palestra sobre Previdência e transmitir um pouco, compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Mas estamos ansiosíssimos para ouvir um jovem senhor chamado Newton Molina. Há muito não ouvimos e gostaríamos de saber o que ele tem para dizer para nós, ele que é um inovador sempre nesse assunto. Seja bem-vindo, Molina, seja bem-vindo, Cadu. Desejo uma boa palestra para vocês e de bom proveito para todos nós. Gente, recentemente eu escrevi um artigo para a revista Cobertura, no qual eu busquei lançar algumas reflexões sobre o papel do corretor de seguros nos tempos atuais. Cada vez mais eu percebo o quanto é importante que possamos ampliar o nosso campo de visão e sair da zona de conforto e nos lançarmos em novos desafios. O mercado exige isso. Nesse sentido, precisamos começar a pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, parar de olhar para o umbigo, são termos de gestão, são termos novos de marketing que estão aparecendo por aí, mas é para dizer, gente, para a gente enxergar globalmente, enxergar o mundo, enxergar o que está acontecendo no Brasil e ver onde que a gente se encaixa, onde a gente é melhor e onde a gente pode tirar mais proveito, porque o mercado, esse mercado de seguros está crescendo, salvo engano, alguma contrariedade aí, está crescendo a números de 2 dígitos. Estamos falando, a expectativa, e a revista Veja trouxe isso numa parte dela central, de pequenos comentários, inacreditáveis 18%. É fantástico, você tem um PIB de 2,5% e um setor na sociedade está crescendo a 18%. Temos que discutir isso aí, mas é um crescimento arrojado. A gente tem que fazer uma reflexão para romper algumas barreiras limitadoras. E é necessário mais profissionalismo, né? Buscar maior capacitação, criatividade e vontade de fazer diferente e melhor todos os dias. Por isso, o CSP tem trabalhado desde a sua fundação com o fundamental apoio das beneméritas na capacitação de profissionais atuantes no mercado, sobretudo o corretor de seguros. É no corretor, o profissional corretor de seguros e capacitado que nós acreditamos e que o CSP aposta todas as suas fichas para esse segmento fantástico que é o segmento de benefício. E o corretor de seguros, para nós, é o legítimo canal de distribuição de seguros, pois ele é o corretor que verdadeiramente sabe prover com produtos e serviços as reais necessidades do consumidor. É o legítimo representante do segurado. Gente, dizendo isso, roubei as palavras da nossa presidente do sindicato, dizendo isso,
me despeço aqui, desejando uma boa palestra ao Cadu, ao Molina, uma boa intermediação ao Maurício Tadeu, nosso diretor. Fiquem atentos à programação do CSP, a gente está trabalhando bastante por esse mercado. Participem, deem sugestões, filiem-se, tá? E sejam também protagonistas dessa nova história que estamos escrevendo para o seguro de pessoas em Minas Gerais. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bem, nesta manhã, no dia 4 de setembro, teremos uma grande oportunidade de aprendizado e de debates com grandes personalidades do mercado. Antes, porém, na qualidade de diretor do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais, e fazendo aqui uma tentativa de mestre de cerimônias, quero reiterar nossos sinceros agradecimentos pela presença de todos, autoridades do mercado, entidades beneméritas, senhores corretores, senhores seguradores e demais interessados no tema, em especial aos nossos mestres, senhor Molina e senhor Carlos Eduardo Sarcovas, que se dispuseram a compartilhar conhecimentos sobre o importante e recorrente tema que é a Previdência Privada. Hoje estamos cumprindo mais uma etapa e com rigor o planejamento do ano de 2013 do CSP-MG, através de uma programação selecionada para atender aos anseios do nosso mercado de benefício, composto pelas áreas de vida, previdência privada, saúde, odontológico e capitalização. Quero lembrá-los de que o formato deste evento é um workshop. Assim, programamos 2 palestras ou 2 preleções e posteriormente um talk show com respostas a questionamentos da plateia aos palestrantes. Todos terão acesso às 2 apresentações através do site do CSP, www.cspmg.com.br. A participação da plateia se realizará com perguntas escritas dirigidas aos participantes ao final das 2 apresentações e serão recolhidas pelas nossas recepcionistas. O workshop que agora iniciaremos tem como centro de atenção a Previdência Privada e traz um convite especial principalmente ao corretor de seguros, qual seja, participe deste mercado. Entender o mercado de previdência social e privada, compreender a sua dimensão, conhecer produtos e seus administradores e players e, sobretudo, as necessidades de formação de reservas de longo prazo de seus clientes é, sem dúvida, um importante passo para alcançar o sucesso em suas vendas. Ela se coloca à frente do corretor de forma absolutamente construtiva. Capacitar-se para buscar as inúmeras oportunidades oferecidas na área da previdência privada, desenvolvendo atitudes para aumentar a margem de contribuição de seus negócios, é um de nossos principais objetivos. O CSP-MG sente-se orgulhoso em recebê-los e poder exercer o seu papel, que é incentivar e promover o desenvolvimento do seguro de pessoas, saúde, odontológico, de previdência complementar privada e de capitalização no Estado de Minas Gerais. Para nos apoiar nessa tarefa, contaremos realmente com os ensinamentos do nosso amigo Carlos Eduardo Sarcovas, que eu vou fazer uma rápida apresentação do seu currículo aqui. O Carlos Eduardo é superintendente executivo na Bradesco Vida e Previdência, possui 12 anos de experiência no mercado segurador, é graduado em Economia pela FAAP e Administração pela Unip. Possui MBA em Resseguros pela Escola Nacional de Seguros e também PMD pela IESE, Escola Nacional de Navarra da Espanha. Com vocês, conosco, Carlos Eduardo. Cara, é grande mesmo, ó. Peraí, vou baixar um pouquinho aqui. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Fazia tempo que ontem à noite cheguei aqui no hotel e eu fiquei... Fazia tempo que eu não ficava tão nervoso para fazer uma apresentação, ansioso, porque eu acho que é uma honra estar aqui. Obrigado, Hélio, pelo convite. Em nome de todo o CSP, eu acho que está fazendo um trabalho importante de fomento da nossa indústria. Eu acho que você está cumprindo, eu acho que o papel que o clube tem que cumprir. Então, acho que é muito legal a gente perceber a casa cheia, pessoas interessadas no nosso negócio. Agradecer aí o Maurício pelo início aí. Agradecer muito, é uma honra. Eu brinquei com o Molina aqui, vou levar foto para mostrar para o meu pai, é uma honra poder dividir a palestra com você, vou chamar de você, Molina, que é muito gratificante.
agradecer meus colegas da seguradora, aqui o Luiz, o Emerson, a Jaqueline, o Jaime, todos os meus colegas e todos os colegas seguradores aqui presentes. Muito bom aqui com vocês. E a Filó representando aqui todo o nosso canal de distribuição para o corretor, pela presença de todos os colegas corretores. Dito isso, eu acho que, voltando aí à questão da pressão, né, falei, pô, deixa eu ver se eu vou antes ou depois do Molina para saber o que eu vou falar, né? Tem antes de Cristo, depois de Cristo, tem antes do Molina e depois do Molina na apresentação, é complicado. Então, na verdade, a gente, lá na Bradesco Vida e Previdência, há um tempo atrás, teve uma demanda, a gente teve uma demanda de tentar entender o seguinte, o que são os fatores que vão influenciar o nosso negócio? Muito além de produto, muito além dessas outras questões, quais são os fatores que vão influenciar a nossa indústria e quais são as áreas agregadas que podem ajudar a gente a desenvolver o nosso mercado, a fomentar o nosso mercado. Então a gente foi buscar ajuda de especialistas, então a gente está trabalhando muito na questão, e eu vou citar aqui um pouco da questão do planejamento financeiro, dos planejadores financeiros auxiliando a gente. A gente está iniciando um trabalho agora com um estudo sobre a gente vai chamar de segunda carreira. O executivo que se aposenta numa companhia, ele é muito novo ainda, porque esse tem o fator da longevidade, a gente já estuda a longevidade, então esses estudos sobre a segunda carreira, então tudo que vai acompanhar, na verdade, essa questão não só da longevidade, porque a gente já chegou a uma conclusão, né? Não adianta só juntar dinheiro, não é só isso, é alguma coisa maior que isso. Então a gente não sabe muito bem a fórmula certa disso, não é uma fórmula atuarial, isso para a gente complica, mas o longevo bem-sucedido, ele não precisa só de dinheiro. Então, é um pouco disso que a gente vai comentar aqui e a gente trocar um pouco a nossa experiência com vocês, tá bom? Eu vou começar aqui para introduzir aqui o tema, vou começar com um filme que é desse trabalho que a gente faz hoje na Bradesco Vida e Previdência. É um filme que a gente se desenvolveu sobre esse tema que eu acho que é tão gostoso de trocar, de conversar com vocês. Desde que nós, seres humanos, surgimos na Terra, lutamos por um bem invisível, mas muito precioso. O tempo. Evoluímos para viver cada vez mais. Driblamos animais, lutamos contra a fúria da natureza, inventamos a agricultura, construímos fortalezas, conquistamos novos territórios. Lutamos por igualdade ao chegar à idade da razão. Criamos tecnologias para fazer o tempo render mais. E até provamos que o tempo, que parecia inflexível, é relativo. De conquista em conquista, fomos multiplicando a nossa esperança de vida ao nascer. Mas o fato é que a cada minuto que passa, o mundo fica mais velho. Mas e o Brasil? O nosso país segue a mesma tendência. Há muito tempo deixamos de ser um país de jovens. A expectativa de vida do brasileiro que nascia na década de 40 era de 41 anos. Mas quem nasce hoje já tem a chance de chegar aos 73 anos. No Brasil, temos 20 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Até 2050, esse número deve triplicar. Isso sem falar que já temos quase 24 mil pessoas com mais de 100 anos. Ganhamos tempo de vida. Mas como transformar quantidade em qualidade? No Brasil, essa conquista traz uma equação difícil de fechar. Contamos com a Previdência Social, que por sua vez depende da contribuição dos mais jovens, que por sua vez estão em número cada vez menor. Epa, muita calma nessa hora. Vamos aproveitar o tempo de hoje para planejar o tempo de amanhã. Quem sabe os melhores anos das nossas vidas ainda estão por vir. E aí, moçada, vamos lá? Então, acho que a gente tem um papel importante aí
nesse negócio, né? Então, acho que o corretor de seguros e as seguradoras, as nossas irmãs aí, tem um papel importante de divulgar. Moramos num país latino, quente por natureza, onde as pessoas se preocupam muito com o curto prazo, em aproveitar a vida. E a gente precisa criar essa cultura de poupança, criar esse momento, porque isso vai ser importante. As pessoas, eu brinco muito quando você tem na sua família alguém que tem seus 80, 25, 90 anos de idade na sua família, essa pessoa não tem renda e às vezes a família fala, esse cara não ajudou. Eu falo que ele é vítima do sucesso dele, né? Ele não sabia que ele ia chegar nessa idade. Ele foi vítima do êxito dele, mas na verdade essa geração agora não tem mais esse tipo. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter consciência clara é que se tudo for vento constante, tudo acontecer da maneira que tem que acontecer, todo mundo aqui vai viver muito. A gente não pode apostar que isso não vai acontecer. Então essa é a primeira notícia do dia. Apostar que vai dar certo. Você tem que partir desse princípio. O acaso vai ser a pessoa morrer cedo. Não vai ser a pessoa morrer tarde. Isso vai inverter. Então, um pouquinho disso. Em 2010, 865 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. Em 2050, esse número vai para 2,4 bilhões. E aqui eu vou começar aqui o tema, e aqui tem um tema importante para o corretor, mas não só para o corretor, para a sociedade. Quando isso acontecer, isso já está acontecendo na Europa, em alguns países do mundo, isso cria uma dinâmica nova que a gente chama da economia da longevidade. Então, até ontem eu estava na TV vendo uma questão de uma repórter andando de uma cadeira de rodas junto com um cadeirante e mostrando como é difícil a acessibilidade para o cadeirante. Assim como para o idoso. Você tem muitas dificuldades e você não tem mercados voltados para o idoso. Só que se você for montar um negócio hoje, pense nisso. A grande parte da renda e grande parte das pessoas vão ser mais velhas. Então, se você fecha o olho e pensa num shopping center, quantas lojas são destinadas a esse público? Quantas lojas estão dedicadas a esse tipo, às necessidades dessas pessoas? Seja ela roupa, viagem, alimentação, tudo. Então, assim, você vai ter um efeito econômico que a gente chama de a economia da longevidade. Quem estiver fora desse mercado vai ter um mercado muito restrito para trabalhar. Então, se a seguradora não aceitar uma idade mais elevada, ela vai estar fora do mercado. Hoje a gente tem mercado para aceitar um melhor risco, daqui a pouco não vai ter mais, o mercado vai andar para lá. Se a loja de roupa não for de uma maneira, não for acessível e não for boa para uma pessoa mais longeva, ela vai perder 40%, 50%, 60% do mercado, e se você for olhar a renda vai estar acumulada nessas pessoas. Então, além de vender proteção para as pessoas, divulguem para elas o seguinte, no negócio delas, se preparem para construir produtos, seja a sua agência de viagem, seja o seu açougue ou a sua loja no shopping. Se preparem para o mercado de pessoas mais longevas. Se preparem. Não adianta, se você tem uma confecção, vê o que agrada esse público, trabalha para esse público, se dedique às necessidades desse público, porque esse público vai ser o público que vai gerar riqueza do seu negócio. Então, o primeiro efeito, saber que vai viver mais, a gente sabe. Mas o primeiro efeito que eu quero deixar aqui, o primeiro conceito que eu quero deixar muito pronto aqui é esse. Preparem as suas corretoras, preparem os seus clientes, preparem o mercado para uma dinâmica econômica diferente, que é uma economia de pessoas mais... Porque quando a pessoa é mais longeva, mais experiente, ela é mais exigente, ela é mais crítica, ela já viu, já passou por muita coisa, então ela vai ser mais criteriosa na compra, porque ela acumulou poupança, aquilo não foi fácil, só quem acumula aqui sabe como é difícil você deixar um prazer, né, presente, como eu falo das meninas, né, como é que eu deixo de comprar aquele sapato do lançamento para poder guardar um pouquinho para usar daqui a 30 anos, é muito duro, né? Muito duro, né? Então, só quem poupa sabe, né? Então, esse é o primeiro ponto, trabalhar e pensar na economia da longevidade, nesse fator que ele vai acontecer, e ele é um fator que ele é um dos fatores econômicos que vão acontecer de uma forma lenta e silenciosa. E quando você menos perceber, você está fora do mercado.
Não é uma coisa que acontece amanhã. Ninguém fica mais velho amanhã. Ou fica, né? Só um pouquinho. Mas é um movimento tão lento e tão silencioso, ele é um falso lento, que ele vai acabar com o teu negócio sem você perceber. Tá? Então é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês. E aí vindo um pouco aqui para o tema de previdência, e aí sem opiniões partidárias, desejos e nada disso, aqui é um gráfico que eu mostro, que eu quero mostrar aqui para vocês. Essa linha azul, o pessoal do fundo está conseguindo ver aí bem? Tomara que todo mundo consiga ver. Essa linha azul é a relação que a gente construiu entre o teto do Programa de Seguridade do Governo, né, que é o INSS, para a quantidade de salários mínimos. Tudo bem? Então o que a gente quer mostrar aqui nesse gráfico é o seguinte: essa linha vermelha aqui, os estatísticos de plantão que podem me ajudar, é uma curva de tendência, né? Então, independente do governo, do partido, do regime, a gente não está nem entrando nesse mérito. O que a gente vê aqui nos últimos 30 anos? A gente vê uma curva onde o programa de seguridade do governo, que é um programa que você paga por um direito, né, um modelo de repartição, então você não está acumulando poupança, a gente paga lá o INSS para ter um direito naquele modelo que eu vou pagar para financiar as pessoas que estão aposentadas, e algum dia espero que alguém pague por mim, né? Então, na verdade, essa linha está sendo construída. O que esse programa está mostrando? Ele vem tendo ele tem as suas questões e os seus problemas, que eu acho que até o Molina vai explorar mais do que eu, tem mais competência para explorar do que eu nisso, mas ele vem mostrando o quê? Que cada vez ele está achatando esse teto. Ele está virando um programa de distribuição para a base da pirâmide. Essa é a curva de tendência dela. E qual é a boa notícia da manhã, né? Tem uma oportunidade, a nossa oportunidade nesse mercado, ela vai aumentando. A partir do momento que você vai achatando a renda do programa público, você vai abrindo cada vez mais possibilidades. Aqui a nossa faixa de trabalho é exatamente em cima da linha vermelha. Seja ela lá no programa de saúde, seja ela no seguro de vida, seja ela na previdência. E a gente trabalha num regime de acumulação, então por isso aquelas moedinhas ali. A gente trabalha num regime, o efeito final é o mesmo, né? Renda na aposentadoria. Mas a construção lógica e a modelagem que a gente constrói é diferente. Tá? A gente trabalha com o conceito de poupança. Você não vai comprar um direito, você vai acumular para utilizar aquilo que você juntou. Tudo bem? Então o nosso mercado, ele cresce naturalmente. E ele cresce por outro fator também, porque a renda das famílias está aumentando. Então a renda das famílias era mais baixa. Quando a renda da família é mais alta, essa curva é mais baixa, você tem uma necessidade pronta ali para as pessoas. Então a pessoa melhorou a vida dela, ela passou a consumir, ela passou a ter patrimônio, essa pessoa é a pessoa que vai precisar de complementação. E você tem mais pessoas vindo para esse patamar. Então você tem mais mercado por dois fatores acontecendo ao mesmo tempo. Tudo bem? E aí a segunda notícia, né? Então, eu acho que as pessoas vivem mais, o programa do governo achata aumenta a nossa oportunidade, porque ele vai achatando, né? Ele vai trabalhando com a base da pirâmide, mas aí tem uma notícia que está mais difícil juntar dinheiro no Brasil. Tá? Esse aqui é o nosso passado recente, e o nosso passado recente mostra o que nessa linha aqui? É um gráfico muito simples, mas ele é ilustrativo. Ele mostra o seguinte, que o investimento de menor, ou o investimento de muito pouco risco, que era investir lá na Selic, né, financiar o governo, foi um investimento que nos últimos 14 anos aqui nesse gráfico performou de forma linear e bem. Então o que a gente está falando aqui? A complexidade da nossa poupança era muito pequena, porque a gente tinha um retorno muito alto a um risco baixo. E isso, na verdade, não vai acontecer daqui para frente. Então o que vai acontecer, gente? Necessidades das famílias melhoram. Estou parecendo aquela música do elefantinho. O elefantinho vai para a direita, para a esquerda, e você vai acumulando. Então, necessidades das famílias aumentam. Programa do governo achata. Além disso, a necessidade das pessoas pouparem vai ter que ser maior. Porque ou a pessoa vai ter que correr muito risco, ela vai ter que ir para o risco, e aí é montanha-russa, pode ser bom ou pode não ser bom, ou ela vai ter que ter um esforço de poupança maior.
As famílias vão ter que ter um esforço. Por quê? Porque o retorno vai ser menor. Tá? Isso não tem jeito. E aí, cada vez mais, as pessoas vão precisar do quê, gente? Tá vendo como o jogo está ficando mais complicado? O jogo mais complicado, as pessoas passam a precisar de mais assessoria. E aí eu acho que entra o corretor, aí entra o mercado segurador. Eu acho que aí é o nosso papel de informar, de auxiliar, de estar do lado e de colocar nossa credibilidade para o nosso cliente para fazer esse negócio avançar. Como assim, Cadu? Porque, olha aqui o retorno. Eu estou pegando quase o mesmo período, eu não tinha o mesmo período casadinho, mas esse é o retorno ali a Selic e a taxa de juros de longo prazo lá do governo. Então aquela linha, lembra que eu mostrei aquela linha vermelha, que era a melhor linha, ela crescia bonito, né? Não dava um solavanquinho, era uma coisa quase que, uma subida quase que perfeita. Ela não vai ser mais tão perfeita assim. A tendência, e aí eu vou parafrasear o nosso presidente Trabuco, é se o Brasil der certo, o Brasil vai ter uma taxa de juros baixa. Se tudo der certo, a gente vai ver mais, se tudo der certo, a taxa de juros vai ser baixa. A gente não pode apostar na volta da taxa de juros alta. E aí, se isso acontecer, gente, esforço de poupança vai ter que ser maior. Ou vamos ter que estar mais exposto ao risco. Isso é bom para o mercado, isso é bom para a sociedade, por quê? Porque com taxa de retorno menor, vai ter que ter investimento no mercado real, vai ter que ter investimento em infraestrutura, vai ter que ter investimento nas questões, na indústria, nos negócios, isso vai gerar oportunidade para a gente também. Mas, para a questão de poupança, maior esforço de poupança ou maior predisposição a risco. Tá? Então, isso, na nossa visão lá, na Bradesco Seguros, é inevitável. Vamos ter que partir para o mercado de mais risco. E aí faz sentido a questão dos pecúlios, das pensões, os riscos, seja ele o risco de crédito, o risco de vida, os riscos vão começar a fazer valer a pena. As rendas vitalícias vão começar a fazer sentido, porque antes não fazia sentido, você tinha um retorno de 14, 15, 16% ao ano. Como é que eu falo para uma pessoa, você vai ter uma renda vitalícia? A pessoa fala, não, eu vou comprar ações da Petrobras e da Vale, vai render muito mais que isso, e se eu morrer o dinheiro fica para minha família. Não era assim que a gente ouvia? Eu nunca vou me aposentar, não vale a pena. Daqui a pouco, apostar na morte ou na não morte vai fazer sentido. Por quê? Porque a taxa, o retorno diminuiu, e quando o retorno diminui, o retorno seguro, as pessoas passam a ir mais por isso. Então, esse vai ser o fenômeno. Então, qual é o impacto real da queda da taxa, né, do retorno na poupança das famílias? Lembra que eu falei? Vai precisar de mais poupança. Então, fizemos aqui um modelo simples, tá? Uma pessoa de 30 anos que quer acumular R$1 milhão, o famoso R$1 milhão, né? O que acontecia? A 6% de retorno real, essa pessoa precisa poupar R$ 1.026. Quando a taxa de juros cai, vamos dizer que eu não estou disposto a correr mais risco, tá? Eu quero correr sempre o mesmo risco. Eu tenho medo de risco. Ou, no mesmo patamar de risco, quando a taxa de juros cai para 5, e eu resolvo começar a fazer isso, a minha necessidade de poupança passa a ser R$ 1.226, para chegar no mesmo R$1 milhão. Quando a taxa de retorno cai para 4, a taxa real, tá? Estou descontando a inflação daqui, partindo do princípio que a inflação é correção monetária. Quando a taxa real vai para 4, o meu esforço de poupança vai para 1.459. Isso quer dizer o seguinte, a grosso modo, com uma queda de juros de 2% real ao ano, em 30 anos de acumulação, nós estamos falando de 40% a mais de esforço. Então é disso que nós estamos falando. É disso que você tem que passar para o cliente de vocês. Tá? Então eu acho que esse modelo tem que ser avaliado aí por vocês, e isso a gente tem que vender para o nosso cliente. E aí tem um fator que é fundamental, né? Que é o tempo. Então a gente tentar quanto antes vender para o nosso cliente um programa de acumulação, mostrar a necessidade para ele, o esforço dele vai ser menor. Porque o impacto do tempo disso é perverso. Aos 35, aos 40, aos 45, aos 50, quanto mais ele demora, o esforço dele tem que ser cada vez maior. Certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do impacto da educação financeira. A questão da previdência, da acumulação, acho que a gente
eu deixei para o mestre a questão mais teórica da Previdência, mas assim, eu acho que eu passei, fiz um overview para contextualizar para vocês. Um ponto que está instigando muito a gente, e lá eu trabalho na área corporativa, com as grandes empresas, a gente monta planos de previdência e fundos de pensão para clientes corporativos. Esse tema está muito vivo dentro das empresas. Por quê? Né? Porque você tem um estímulo muito grande ao consumo. Então as pessoas estão sendo muito levadas ao consumo. A gente percebeu esse fenômeno nos últimos 5 anos. Ao consumo e ao crédito. E aí é criança, quando a mãe sai, ele abre a geladeira, dá uma lambuzada, se descoordena um pouco. É um processo de aprendizado que as pessoas, quando compraram o carro financiado de 60 meses, não fizeram seguro, aí viram que o carro bate, viram que alguém rouba. E isso é um aprendizado, que é as coisas natural da sociedade. Né? E é isso que acontece. Isso tem um impacto muito nocivo na vida das famílias e na vida das empresas. Eu vou mostrar o seguinte: o quanto é importante um programa de educação financeira nas famílias e nas empresas. E eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, corretores. Eu acho que o corretor de seguros tem que se enxergar como um agente de educação financeira. Ele só vai conseguir, ele vai comercializar, porque eu sempre falo, não existe seguro de vida, não existe seguro de pessoas. O que existe é seguro de renda. A gente garante renda. Quando a gente põe uma cobertura de seguro de vida para uma pessoa, a gente está vendendo uma garantia de renda, de alguma renda que ela não vai acumular se caso acontecer alguma coisa com ela. Você não está garantindo a vida da pessoa. E se fosse seguro de vida ou de pessoas, voltava outra pessoa, né? Esse aí que o Ricardão resolve. Não tem jeito. O problema é, o seguro é de renda. A gente está garantindo parte da renda que essa pessoa não acumulou. Esse conceito é muito pronto para a gente. Então, o corretor de pessoas, principalmente voltado para áreas de benefícios, tem que entender isso. E tem outro ponto que eu acho fundamental. É assim, quem aqui é corretor há mais de 20 anos? Se quiser levantar a mão, levante. Se não quiser, não precisa. E tem lá um cliente, e tem um cliente lá do primeiro ano, aqueles clientes começaram com você, tá? Pensa nisso. Se a gente partir do conceito que a gente protege a renda e o patrimônio das pessoas, certo? E eu não me preocupar com a renda dessa pessoa, se eu não me preocupar com a previdência, aí eu vou falar o que o Hélio estava falando no começo. Se eu não vendo previdência por convicção, que eu não acho que é bom, venda a previdência ou se preocupe com a renda do seu cliente. Porque se ele não tiver renda lá na frente, ele vai começar a destruir patrimônio. Se ele destruir patrimônio, ele não precisa mais de seguro. Então, se você não vende previdência porque você não gosta, venda a previdência para garantir a carteira. Eu acho que esse conceito tem que estar muito pronto na cabeça de você, corretor. Se a previdência paga bem ou paga mal, se a previdência, não sei. Então, fala o seguinte: você não quer fazer previdência, ajuda ele a comprar um monte de casinha para alugar, ajuda a garantir a renda do seu cliente. É importante a gente estar atento a isso. Tá? Então, corretor, se preocupe com a renda do teu cliente. Porque na verdade, qual é o sonho do corretor? Não, vou montar uma carteira e essa carteira vai ser tão grande que ela vai me ajudar lá na frente. Né? Só que se o cliente perder renda, perdeu o patrimônio não tem seguro. É simples. Eu não tenho mais o que segurar, né? Então, vamos pensar em educação financeira. Então, qual que é o impacto negativo, né? Então, o que acontece? Uma pessoa com um problema financeiro, quem teve problema financeiro aqui, sabe o que eu falo. Nível de estresse. Pessoa com problema financeiro, nível de estresse alto, certo? Nível de estresse alto. Conflito alto, nível de conflito alto, conflito em casa, briga com a mulher, está gastando muito, nível de conflito alto. Dívidas alto, lógico. Moral baixa, moral lá embaixo. Nível de satisfação com a própria vida baixo. Esse é o diagnóstico do endividado, né? Da pessoa com problema financeiro. Quando essa pessoa vai para o ambiente de trabalho dela, qual é o efeito que ela causa no ambiente de trabalho dela? Imagina, numa empresa, no teu cliente lá, qual é o efeito de uma ou mais pessoas assim? Ambiente ruim, porque eu contamino o ambiente, né? Produtividade baixa, esse cara não está conseguindo pensar. Vamos lá, na tua corretora, o teu funcionário está com problema financeiro. Você acha que ele está pensando na renovação? Ele está pensando no oficial de justiça batendo na porta da casa dele? Ele está pensando, ele não consegue pensar, ele não consegue ser produtivo. É impossível. Faltas e atrasos enormes,
Tem que ir lá, renegociar a dívida, tem que passar lá no banco para tentar dar uma conversa no gerente. Então, e sempre é uma desculpa, né? Tudo número alto, quem não teve aqui um funcionário que pediu para fazer um acordo com você, né? Vamos fazer um acordo, eu estou muito endividado. E um risco de corrupção dentro da empresa maior. A pessoa tem a tendência de ver uma oportunidade de resolver o problema dela, então, argumento de venda. Por que a gente pode criar um programa de planejamento financeiro para as pessoas e para as empresas? Está aqui. A apresentação depois, o pessoal tirando foto, eu adoro essas fotos agora, né? Então a gente vai deixar para vocês, depois o pessoal manda, o pessoal do Hélio manda para vocês, isso aqui é material público aí. Então, qual que é a minha proposta para vocês hoje, nessa manhã, né? Vocês se entenderem como um agente de educação financeira. Vocês têm que se entender nesse papel. Vocês têm importância nesse papel, tá? Pra quê, né? E aí eu mostro um pouquinho o seguinte, né? Se você for olhar quais são os produtos que existem hoje que fazem sentido nesse programa de educação financeira. Então vamos lá, crédito. Crédito é um produto que está ali. Então, controlar crédito. Esse produto a gente domina? Corretor, o segurador? Não. A gente não consegue administrar ele. Agora, consórcio, já que você vai trocar de carro, já que você quer trocar de consórcio, o corretor distribui se quiser. Dá para você participar desse negócio. Seguros, proteger o patrimônio que você está construindo, tem uma dívida, garante essa dívida, se acontecer alguma coisa, imprevisto, o teu carro bate, alguém rouba seu carro, tua casa pega fogo, meu amigo, você pode morrer, isso acontece, você pode ficar doente, você pode ter uma cárie no dente, isso acontece, isso é mundo real. Investimentos e previdência privada. O que a gente tem que, com esses produtos, o que a gente tem que olhar para o nosso cliente? Como a gente tem que olhar para ele? O cliente tem que consumir. Foi o que o Molina falou para a gente aqui. Pô, o cara está passando fome, ele não vai fazer PGBL, ele tem que consumir, ele tem as necessidades primárias. Se a gente entender o grau de insignificância que a gente tem na vida das pessoas, a gente é mais feliz, né? Seguros não é a coisa mais importante na vida das pessoas. A gente tem que entender isso. As pessoas precisam comer, estar com as famílias delas, se divertir. Tem outras coisas na linha de prioridade e depois vem a gente, né? Então a gente precisa entender isso. Por isso que eu falo, que é o momento maior que o cliente abre a oportunidade, ele vai lá, abre a porta da empresa dele, da casa dele, para falar de um tema, eu não posso perder essa chance. Porque a preocupação dele é outra, é o churrasco do final de semana, é se ele vai viajar nas férias, é o negócio dele está funcionando ou não, como vai fechar o mês. Ele tem milhões de preocupações que não são seguros. A nossa preocupação é seguro porque a gente vive disso. Mas a preocupação das pessoas não é seguro. Acreditem em mim, não é. Pode ter certeza. Então, consumo, as pessoas vão consumir, construção de patrimônio, proteção do patrimônio que elas constituíram, renda, aí aquele conceito de renda hoje, renda amanhã, né? Renda sempre, né? Vamos pensar assim. E a questão do planejamento tributário, que num patamar de retorno que a gente está tendo, é outra coisa importante que vocês têm que estudar. Tá? Se eu pudesse deixar uma dica para vocês, entenda um pouco mais de planejamento tributário. O planejamento tributário é uma taxa de retorno financeiro menor, é um negócio muito interessante para as pessoas e para as empresas. Tá? Então, ver onde ele pode pagar menos imposto, onde ele pode potencializar o planejamento tributário dele, isso é retorno garantido a uma carga de tributação alta que a gente tem hoje no país. Então, na verdade, quando eu vou olhar os produtos que eu tenho, de uma forma simplista aqui, mas basicamente, dentro dos produtos que eu tenho para fazer a educação financeira das famílias e das empresas, para auxiliar esse programa, eu tenho 60% desses produtos passam pela mão do corretor, para 80% da necessidade de planejamento desse cliente. Tudo bem? Seja ele uma pessoa física, eu estou falando aqui até de uma média empresa, uma grande empresa não entra nesse conceito, mas para um cliente pessoa física, para uma média empresa, vocês podem influenciar em até 80% e podem auxiliar em até 80% do planejamento dele, se vocês tiverem uma visão total de cliente. Depende de vocês. Tudo bem? Se você foi lá, vendeu o seguro de vida dele, e não se preocupou com a proteção do patrimônio dele, não se preocupou com a proteção do carro dele, não se preocupou com a proteção da saúde dele, da renda dele, você foi deixando um monte de oportunidade passar e você deixou um monte de buraco aberto. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem, não sei se fazem, aí
Cada um para, reflete e pensa nisso. E aí qual que é o objetivo, né? É inverter. Então, na verdade, quando você tem um programa de educação financeira e uma pessoa que tem um projeto bem montado de curto, médio e longo prazo, nível de estresse cai, nível de conflito cai, o marido fica até mais bonitinho, né, mulher? Fica até mais simpático. Nível de endividamento, ninguém ter dívida é ruim, não. Você tem que ter dívida controlada no fluxo de caixa. Então o nível de endividamento não é que cai, ele está administrado, dívida administrada. Né? Moral sobe, satisfação sobe, o ambiente da empresa melhora, produtividade aumenta, faltas e atrasos, turnover e corrupção tendem a cair. Então acho que é isso que a gente tem que vender para o nosso cliente. É muito melhor você ajudar, e aí esses estudos que a gente fez lá na seguradora, a gente está aprofundando eles, chamamos algumas universidades para ajudar a gente nesse trabalho e tudo, mas primeiro modo a gente fala o seguinte: um programa de planejamento financeiro custa, incluindo o custo do seguro, custa 1/3 do que custa os controles financeiros para uma família, para uma empresa. Ele custa 1/3. Então você se planejar, você está bem com a hora que só quem entrou num rotativo de cartão de crédito sabe o que eu estou falando. Por quê? Você entra num descontrole que ele custa muito mais caro do que um planejamento que você podia ter feito. Então é muito mais barato se planejar. Além de ser melhor, além de você viver muito melhor, você tem um efeito de custo muito menor. Tá bom? Tá claro? E aí eu vou trazer assim, produtos de previdência ajudam muito, produtos de seguro de vida ajudam muito nesse processo. A gente tem que saber encaixar ele no contexto. E aí vamos falar um pouquinho do ambiente econômico que a gente tem, né? Onde a gente está? Nós estamos no Brasil aqui, 2013, setembro de 2013. A gente vê, eu peguei aqui os últimos 15 anos para a gente entender um pouquinho o que aconteceu, de uma forma muito macro. Você teve um processo forte de bancarização, até um pouco antes dos anos 2000, as pessoas indo, bancarizando as pessoas. Você teve formalização do emprego, aumento da formalização do emprego, aumento da renda, queda do desemprego formal, né? As pessoas, nós estamos no patamar de 5,5% de desemprego no país, é quase pleno emprego. Se eu tiro as pessoas que trabalham no funcionalismo público, a gente tem um desemprego próximo de 7%, não sei se alguém sabe dessa informação, mas você tem uma alteração. Quando você tira o funcionalismo público, nosso desemprego vai para 7%, quando você coloca ele vem para 5%, só para vocês terem uma... Mas 7% ainda é pleno emprego. Pleno emprego é o seguinte: você saiu do seu emprego, você tem capacidade, naturalmente você vai arrumar outro emprego. É quase que o fluxo do emprego no Brasil. Então, você tem e o aumento do consumo. Então, na verdade, funciona em ondas esse processo. É um processo de educação. A pessoa passou a ganhar mais, não ganhava muito pouco, não tinha nada e não ganhava nada. Ela passa a ganhar um pouco mais, então ela vai lá, bancariza, aí ela é assediada ao crédito, tem acesso ao crédito. E aí é que nem aquela barra de chocolate, na madrugada, dá aquela lambuzada, eles lambuzaram um pouco, foram aprender, foram consumir, foram sentir o prazer do consumo, do patrimônio, foram comprar o carro, foram comprar a casa, a moto. Aí não conseguiram ter uma visão completa do custo daquilo, né? O carro não é só a prestação, a moto não é só a prestação, a casa não é só a prestação. Acho que nem a lavadora de roupa é só a prestação, porque ela quebra antes de você acabar de pagar, né? Impressionante. Então a máquina de lavar roupa lá em casa, que ela é quase que meu primeiro filho. Meu primeiro filho já nasceu, é a máquina de lavar, vai nascer o segundo, agora em novembro. Então ela quebra. Então assim, você não tem você começa a exercitar o crédito, então a propriedade, então você começa a jogar pessoas para esse mundo. As pessoas vão se aprendendo. Muitas pessoas não fizeram a lição de casa, algumas fizeram, outras não. As que não fizeram, pasmem, a culpa é nossa. Quando uma pessoa compra um carro e não faz um seguro, quando uma pessoa morre, uma pessoa que a gente conhece e não tinha um seguro de vida, a gente tem que se sentir culpado por isso. A gente não cumpriu o nosso papel social para proteger as famílias das pessoas. Quando uma pessoa vai lá para um hospital e é muito mal atendido no hospital público e passou por esse processo, tinha renda suficiente, a gente tem que estar preocupado que a gente não cumpriu o nosso papel. Tá claro? Para mim está claro isso, tem que estar claro para todo mundo isso. E a gente acredita o que agora? Eu acho que por isso que o nosso mercado cresce, eu acho que isso não sei se explica 100%, mas justifica um pouco o que você falou. Por que uma indústria, um PIB de 2,
2, 3, 1,5, independente de como ele balance aí, uma indústria que cresce a 15, 18, 20%. Porque eu acho que a gente vai continuar crescendo, porque as pessoas passam a ter mais cuidado com aquilo que elas conquistaram. O que elas conquistaram? Elas conquistaram renda, e aí previdência, seguro, elas conquistaram melhor qualidade de vida, patrimônio. Então acho que aí saúde, odontológica, elas querem ter uma qualidade de vida melhor, elas querem ser melhor atendidas. Quando você passa a frequentar um shopping center todo final de semana, é muito mais difícil você conseguir ser atendido dentro do hospital público. Você passa a ter uma referência de atendimento muito diferente. As referências da sua vida vão mudando sem você perceber. Então você passa a ter oportunidade de conseguir aquele coisa melhores. E a gente vê o quê? Eu acho que nos próximos anos você percebe o movimento da ida das pessoas para acumulação, para poupança, para proteção. Eu acho que a gente tem aí 2, 3, 4 anos importantes para a gente colocar todo o nosso arsenal aí em campo e aproveitar essa oportunidade. Alguém vai aproveitar. Alguém vai aproveitar. As pessoas estão demandando. Quando você conversa com as pessoas, o público, essa classe C, você não tem outra classe C para subir. Não existe outra. Não tem a D-, a J que vai virar C de novo. Você não tem você não tem outra entrada no crédito. Não vai acontecer de novo esse fenômeno. O que vai acontecer, essa massa vai querer proteger a renda e vai querer proteger o patrimônio. Eu acho que agora, no primeiro momento a gente falava muito, mas a pessoa, o que você prefere? Trocar de carro ou comprar um seguro-saúde? Pô, trocar de carro é óbvio. O que você prefere? Fazer a primeira viagem de avião ou comprar um seguro de vida? Pô, ninguém aqui. O que você prefere? Fortaleza no CDC, né? Fortaleza no verão, tá a propaganda. Aí vai o Hélio lá, compra um segurinho, se você morrer, se tem assistência funeral familiar. Porra, covardia. Sem chance. Não tem jeito. O cara primeiro viajou. Depois ele vai. Agora ele começou a entender, pô, ele já conheceu. Então, eu acho que é um momento importante pra gente. É uma fase importante pra gente falar, ó, protege sua renda, protege seu patrimônio, protege o que você tem. Eu acho que nós estamos num momento importante. E aí, a gente tem que entender tem coisas que a gente vai conseguir mudar, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. A gente não pode se esconder que esse fenômeno tecnológico, ele veio para ficar, ele vai avançar e é uma influência fundamental no nosso negócio. Não no nosso, em todos os negócios. Assim como eu disse lá da economia da modernidade, vamos entender a economia da tecnologia. As pessoas que têm menos de 25 anos hoje não vão comprar da mesma maneira que a gente comprou. E as pessoas que têm menos de 15, piorou. Tá? Então esse efeito, ele é claro em qualquer mercado. Eu estava lendo um dia desses o mercado de novela. A novela da Carminha foi um sucesso, não foi um sucesso? E a novela seguinte, ela teve vários problemas de audiência. E aí tem um efeito na estrutura da novela que era muito diferente. A novela da Carminha eram poucos núcleos, muita trama. Você tinha muita trama. Todo dia começava, você achava que era a novela antiga, como é que era? Aquela trama, né? O cara olhava para a menininha, demorava uma semana até ele dar um selinho nela, né? A trama demorava. Hoje o que acontece na novela? Aquilo que acontecia sempre no último capítulo acontece na segunda semana. Por que isso? As pessoas estão ávidas por informação, é tudo muito rápido. Eu mando um e-mail para o Molina, eu fico aqui já. Eu mandei um e-mail para o Molina, eu quero tabelar com o Molina, eu quero receber a informação. E aí chega o Cadu, vendedor de seguro, com 8 vias para assinar. Eu vou mandar protocolar e daqui 2 semanas você recebe um aviso plus, e a gente põe um nome bonito, né? Premium, você é um cliente Premium Plus, você vai receber o aviso que daqui 45 dias você vai receber. Pô, a gente está fora, o mundo seguros está fora um pouco desse mundo real. O mundo real é dinâmico, é rápido, as pessoas querem isso. Então, vamos pensar que ela é a nosso favor, se a gente souber andar nesse barco. Agora, tecnologia é fundamental. É fundamental para a gente desenvolver o nosso mercado. Se você tem a tua corretora, ou nossos colegas seguradores, se a gente não se dedicar à tecnologia, ela não é um concorrente, ela é um canal, ela é um meio. A tecnologia não vende, a tecnologia não faz nada, a tecnologia é meio, é estrada. Agora, a gente tem que saber utilizar ela. Então, você pensar em
Você começou a falar com o teu cliente e você tem que estar vivo na vida dele. Eu vou vender um programa de 30 anos para o Luiz. Aí eu vendo para ele e desapareço. Aí o Luiz casa, tem 2 filhos, aí muda de lugar, eu não sei o que está acontecendo na vida dele mais, a renda dele mudou. Eu fiz um planejamento de renda, o planejamento de renda não é estático. A necessidade de seguro desse cara mudou, o Hélio mudou, o Hélio de 10 anos atrás não é o Hélio de hoje. Então, utilizar a tecnologia como agente de relacionamento com o teu cliente, ele te traz resultado e te traz negócio. E quando a gente fala de previdência, gente, pasmem, a gente tem até contemporâneos meus aqui. Eu comecei lá na seguradora, numa área de relacionamento de planos corporativos. O que a gente fazia? A gente todo dia ia reativar aquela relação, porque já é duro poupar. E se eu não percebo esse valor, que é diferente, o carro, eu bato, né? Alguém rouba, acontece alguma coisa. No saúde eu fico doente. Agora, todo mês eu vou lá, recebo um boletim, eu debito na minha conta, um dinheiro importante, tá mostrando para lá, um dinheiro, parte importante da minha renda, que eu estou deixando de fazer minha viagem, que eu estou deixando de comprar o meu sapato, né, meninas? E não acontece nada. E eu estou acostumado com a novela arrumar, tudo acontecendo rápido, não acontece nada nesse meu negócio. Agora, para piorar, a rentabilidade ainda é bem baixinha. Antes ainda rendia, né? Eu me interessava, agora nem olho que eu fico com raiva. Então, como é que a gente se relaciona? Eu acho que a tecnologia pode ser um grande aliado. Um grande aliado nesse agente e um aliado comercial, tá? Ele vai fazer você vender. Porque a partir do momento que o Hélio mudou de emprego e está ganhando mais seguro, mais poupança, mais oportunidade para ele, um upgrade no plano de saúde dele e assim por diante. Eu acho que é importante, tem que pensar nisso, gente. O empreendedor tem que pensar nisso. Tecnologia como um agente de relacionamento aí de longo prazo com os clientes. Não vamos fugir disso. E como é que a gente criou aí, a gente está até mexendo na estrutura lá da seguradora, e a gente criou esse conceito, que é um conceito de proteção 360 desse cliente. Tá? A gente usa as seguradoras hoje, mas aqui, independente de ser a Bradesco, aqui não podia perder a chance de fazer um jabazinho, né? Mas né? Eu tenho que pôr meu nome ali, mas eu acho que você tem um conceito de que quando você chega no seu cliente, a partir do momento que você não olhou para as oportunidades desse cliente, você perdeu dinheiro, porque, vamos lá, a taxas de retorno mais baixo, gente, a comissão vai diminuir. A seguradora vai segurar até um certo momento. Em algum momento ela vai chegar e falar, ó, rapaziada, 20 não dá mais, vai virar 15. Como é que você compensa a queda? Só que lembra que eu mostrei para vocês, a margem pode cair, mas o mercado está crescendo. Eu tenho que vender mais. E eu falo isso muito para a minha equipe lá. Eu falo, você quer uma coisa cara nesse mundo hoje? Chama visita. Visita custa muito caro hoje. A gente fala visita, o visita custa caro, gasolina, estacionamento, aí vou almoçar com clientes, isso custa muito caro hoje. Quando você coloca num produto de margem pequena que é o seguro hoje, dependendo do ramo, a visita custa muito caro. Lembra que eu falei do relacionamento via tecnologia? E aqui é o seguinte, quando você vai no teu cliente, tenta explorar ao máximo as necessidades dele por todos os ângulos. Quando você foi e saiu feliz da visita que você vendeu o automóvel, e você estava dentro da casa do cara, você não vendeu o residencial do cara, e você não perguntou de saúde dele, você deixou de ganhar muita coisa. Faz sentido esse conceito ou não? Você sai todo felizão da vida com a proposta na mão, né? Você está deixando um saco de dinheiro lá para trás. Um saco de dinheiro. E uma oportunidade ímpar do cara alguém entrar e ocupar esse espaço. Porque eu volto. Aí o mestre Molina pode ser muito melhor do que eu para falar nisso. A Previdência cria um laço de confiança com o cliente que é quase que para sempre. Concorda, Molina? A Previdência cria esse laço com o cliente. Então eu vou voltar para o meu início. Se você não vende Previdência, porque você acha que paga pouco, venda para proteger a renda dele e para criar um laço de confiança com o seu cliente. O cliente que te compra Previdência é muito engraçado isso. Eu comecei com Previdência, trabalhei com seguro de vida, agora trabalho com saúde. A Previdência, eu tenho clientes que eu cuidei lá quando eu comecei, que cria uma relação de intimidade, de proximidade, de confiança muito grande. Então, assim,
pensem nisso, sempre pensem nisso. Fui numa visita, o cliente foi me visitar na minha corretora, eu não consegui ocupar esses espaços na vida dele, eu deixei dinheiro na mesa, eu perdi a oportunidade. E pensem nisso, se preocupem com a renda do cliente de vocês. Cliente sem renda é cliente sem patrimônio, cliente sem patrimônio é cliente sem seguro. Não esqueçam disso. E aí, como é que a gente, já indo para a parte final aí, a gente construiu um conceito que a gente achou muito importante, que foi um conceito do quê, né? Então a gente, nesse estudo que a gente faz sobre a longevidade, a gente está indo, acho que, para o 8º Fórum da Longevidade agora esse ano, a gente foi estudar a longevidade por várias óticas, né? A longevidade nas empresas, a economia da longevidade, a longevidade por si só, a questão da qualidade de vida, enfim. E a gente percebeu aquilo, né? A gente está falando de previdência, a gente vai falar de poupança, a gente fala de taxa de juros, a gente fala de conceitos muito pesados até, muito densos, né? E a gente percebeu o seguinte, né? A primeira coisa que a gente chegou à conclusão, né? Dinheiro é importante, mas não é a única coisa. Longevos, realizados e felizes não têm só dinheiro. E eles construíram uma coisa ao longo da vida deles e que eles, assim como a previdência, eles estão resgatando, estão recebendo lá na frente. Esse é um conceito que a gente ficou muito claro. E aí a gente fez uma analogia, né, que a vida, na verdade, a vida é uma construção de uma ponte, né? Você sai de um lado, você tem que chegar no outro, e você tem que construir essa ponte para você chegar bem. E não é uma garantia, ninguém garante que você vai, mas é um caminho mais seguro. E essa ponte, a gente criou esse conceito lúdico até, que essa ponte tem 5 pilares fundamentais. E o primeiro pilar é o saúde. A gestão da saúde da pessoa é importante. Não adianta nada você chegar lá na frente cheio de dinheiro com muito problema de saúde. Prevenção à saúde, aqui eu não estou falando de seguro-saúde só, tá? É um conceito muito mais amplo. Mas é claro, se alguém quiser comprar seguro-saúde Bradesco, estamos à disposição. Mas não é só isso. É o conceito amplo de... Hã? Não. É empresarial, mas... Não, mas o conceito amplo de saúde, de você cuidar da sua saúde desde o início da sua vida, ter essa preocupação, fazer preventivo. O preventivo, além de, aí economicamente falando, o preventivo, além de ser muito mais, ser melhor para a sua vida, ele é muito mais barato. Então, ter uma preocupação com a saúde, não só se preocupar com ela quando você tem algum problema grave, é uma questão que pessoas longevas, que estão bem hoje, se preocupam com isso. Na média, é claro que tem exceção, né? Tem aquele cara que fuma, bebe, nunca foi no médico, deu certo, tem 90 anos e corrido. Pô, ganhou na loteria com 88. Pô, o cara é exceção, não dá. Vamos partir do cara médio. Então, saúde é um pilar fundamental disso. Outro ponto que não é a gestão da saúde, é uma questão que ela tem uma intersecção próxima da saúde, é o que a gente fala de hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis não é saúde. Saúde é você ir lá no médico, fazer o preventivo, você ter uma vida saudável. Quando eu mostrei para vocês ali a questão do planejamento financeiro, isso influencia demais. Uma coisa que influencia muito na questão dos hábitos saudáveis é o nível de estresse. Você monitorar o nível de estresse. É claro que você pode ficar estressado um dia, mas você não pode viver estressado 3 anos. Todos os dias. Um dia eu ficar nervoso, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu estou com um problema, eu cheguei tarde em casa, dormi mal. Um dia. Isso vai acontecer, é natural. Agora, todos os dias da sua vida ser assim, você não conseguir se programar para ter lá a tua ginástica, para você conseguir fazer a tua caminhada, teu esporte, você não fazer aquilo, não se alimentar de uma forma... o ser humano é muito próximo, a gente às vezes esquece que nós somos animais, né? E animal precisa de rotina, eu sempre falo isso, rotina é bom. Então assim, você ter um hábito saudável de rotina, claro que você sai da rotina, mas você ter a rotina da alimentação, do esporte, de ter uma vida mais com nível de estresse administrado, é fundamental. Atividades sociais, esse é um ponto, um pilar que a gente, há pouco tempo a gente começou a estudar ele, que é isso, atividades sociais em que contexto? Você tem um problema grande nas pessoas longevas, então os seus clientes longevos que vocês vão ajudar a construir aí a vida futura deles, eles precisam
ter atividades sociais. O que é isso, gente? Você tem um problema grande de solidão e depressão na longevidade. Tá? Então, atividades sociais que seja aquele onde a turma que você trabalhou, que você estudou, primo, família, ao longo do tempo, o dia a dia vai te tirando disso, e lá na frente isso faz muita falta. Você perdeu os seus vínculos genuínos, faz muita falta lá na frente. Porque essas pessoas que vão passear com você, vão viajar com você, vão estar do seu lado, então essa sensação de solidão, né, não vai acontecer. Uma matéria que a gente está estudando aqui nessas atividades sociais, né, e até nesse PMD que eu fiz, eu tenho um professor que também vai me ajudar a fazer um estudo disso, é que a gente vai estudar sobre a segunda carreira. A segunda carreira é muito mais voltada nesse conceito do que no conceito econômico. É a pessoa que conseguiu garantir a sua vida, foi uma pessoa bem sucedida, juntou dinheiro suficiente, mas ela parte para uma segunda carreira exatamente para sustentar esse pilar aqui. Faz aquilo que ela gosta, aquilo que às vezes é um hobby dela, vai trabalhar numa ONG, vai participar de conselhos de empresas, enfim, vai ter atividades econômicas, vai ganhar por isso ainda, né? Mas o ganhar por isso não é mais o motivador dela, ela não acorda mais para isso, ela acorda. Então a gente vai começar a fazer um estudo agora sobre segunda carreira, exatamente, que a gente acha que é um mecanismo muito interessante do segundo desse pilar ali, da longevidade, né? O quarto pilar é o planejamento financeiro, por aqui, por motivos óbvios que a gente já deu uma estressada agora, que a gente já conversou bastante. Eu acho que ter planejamento financeiro é fundamental, isso controla o estresse, isso faz você ter uma vida mais tranquila, uma subida desse morro de uma maneira mais calma, né? Claro que não é fácil, mas de uma maneira mais tranquila. Então, eu acho que esse é um pilar fundamental e, queira sim, queira não, a gente precisa de dinheiro. Se eu quero viajar, quando me aposentar, se eu quiser passear, se eu quiser fazer compras para ser bem tratado no shopping, eu tenho que ter dinheiro. Então, eu acho que é hipocrisia falar que não precisa, mas não é só isso. Então, a gente já estressou esse tema um pouquinho hoje. E a questão da proteção, que ao longo desse caminho, e aí eu acho que nós do mercado segurador temos um papel fundamental nisso, ao longo desse caminho a gente tem que ir ajudando as pessoas a ir protegendo aquilo que elas estão buscando, a gente tem esse papel e aí eu vou voltar para aquele tema que eu estava falando daqui a pouco. Se alguém chegar lá, algum cliente de vocês, ligar para vocês daqui 20 anos e falar que está cancelando o seguro de automóvel porque vendeu o carro, porque não tem mais dinheiro para sustentar o carro, a gente falhou. A gente não cumpriu o nosso papel. Se algum cliente nosso for cair num hospital público e ter um erro médico, a gente falhou. Se algum cliente nosso acontecer alguma coisa com a família dele e não tem uma cobertura lá de pensão, de pecúlio, de seguro de vida, a gente falhou. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter esse ponto muito vivo na nossa cabeça. É importante para a nossa corretora, para a nossa seguradora, para o nosso mercado, é importante para o nosso crescimento, mas é importante para as famílias, é importante para as pessoas. Então, acho que essa mensagem que eu quero deixar aqui no final, que eu acho ela tão importante. Porque no fundo, né, gente, a gente tem que, e aí o poder da nossa insignificância é exatamente isso. A gente tem que fazer um pouco o bem para a sociedade, para as pessoas que estão em volta da gente. E pelo contrário, o inverso é verdadeiro, né? Quando você chegar, e quem trabalha com previdência aqui vai saber o que eu estou falando, é muito gratificante você chegar para uma pessoa que trabalhou 30, 35 anos numa empresa e você ir lá e conceder a aposentadoria dela. Só quem já fez isso sabe o prazer que é a pessoa assinar a aposentadoria dela e falar, pô, eu ouvi eu achei o máximo, pô, eu vou ser voo profissional agora. A minha profissão vai ser voo profissional. E você saber que de alguma maneira você contribuiu para o bem daquela família, daquele núcleo ali. Então acho que a gente tem que sentir esse prazer, porque se a gente não sentir esse prazer, a gente não consegue transmitir essa atividade tão maravilhosa que a gente vive, que é o SUSU. Eu vou deixar um filmezinho aqui só para fechar, que mostra um pouquinho dessa construção dessa ponte por uma ótica diferente, e dizer para vocês, agradecer muito aí ao Aurélio, ao Maurício, e falar que eu estou muito feliz e agora mais calmo, um pouco menos nervoso que no começo, de poder trocar um pouquinho aí sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Valeu, muito obrigado.
histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou, o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela na TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei no meu cartaz entre todas as novelas e romances de você. Me lembro mais. Desenhos que a vida vai fazendo desbotam alguns, uns ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você.